E aí, galera do curso técnico em edificações, beleza? Vou estar gravando um vídeo aqui sobre um assunto que foi pouco falado no curso, mas que não deixa de ter a sua relevância. É sobre o gráfico tensão-deformação. O que isso quer dizer? Que toda tensão gera uma deformação. Se eu tenho um material onde ele está sofrendo uma tensão, ele gera uma deformação. Isso é padrão da engenharia. Então, o que acontece? Nos materiais existem os materiais dúcteis, existem os materiais frágeis. E qual a diferença desses materiais? E o seu comportamento, né, quando ele está sofrendo uma certa tensão. Então, eu peguei aqui uma borracha, certo? Mas poderia ser um alumínio, poderia ser um aço, poderia ser um vidro. Eu simplesmente peguei a borracha porque fica mais visível da gente poder estar vendo essas deformações que esse material vai sofrer, certo? Então, não se atente à borracha, mas se atente sempre à deformação que esse material vai sofrer. Então, o que acontece? Quando a gente aplica uma tensão em um material e ele muda o seu tamanho, e quando eu solto e ele volta para o seu tamanho original, eu estou dizendo que esse material ele está no seu regime elástico, certo? E toda vez que eu aplicar uma carga, certo? E eu tirar essa carga, e esse material não voltar para o seu tamanho original, eu digo que esse material está no regime plástico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que todo material dúctil, ele tem várias etapas onde ele passa antes de se romper. Ele vai para o regime elástico, ele vai para o regime plástico, ele começa a escoar, ele vai para a forma um pescoçamento, e aí até chegar à fratura. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, não é entender as etapas, e sim para a gente ter um entendimento de como esse material, todas as etapas que ele passa, até o momento dele se romper, para a gente comparar com o material frágil. No material frágil, o que acontece? Eu aplico uma carga, ele se deforma, ele volta. Só que quando ele está passando dessa etapa do regime elástico para o regime plástico, ele se rompe sem aviso. Então, aí que você vê a diferença do material dúctil para o material frágil. O material dúctil, ele avisa muito tempo antes de se romper. É como se você tivesse uma viga de concreto e você está vendo aquela deformação na viga, ela está te avisando que alguma coisa está errada, ela está te avisando que alguma coisa não está correta, até você chamar um engenheiro para ele ver o que está acontecendo. Então, aí a gente entende o seguinte, que tem muito tempo para a gente olhar, observar e corrigir esse problema. Por quê? O aço ele vai se deformar e vai passar por todas essas etapas, por regime elástico, o plástico, e vai passar por todas essas etapas até se romper. Então, entendido isso, na engenharia esse é o padrão. Quanto mais carga eu aplico numa peça para ela se deformar, eu digo que o seu módulo de elasticidade é maior. E quanto menos carga eu aplico no material para ele se deformar, eu digo que é menor o seu módulo de elasticidade. Então, o que acontece? Num gráfico tensão-deformação, se eu dividir a minha tensão pela minha deformação, seria uma tangente, né? Tangente de tensão dividido pela deformação, eu vou ter o módulo de elasticidade. Então, o que acontece? É aquilo que eu te falei. Quanto mais carga lateral, quanto mais carga de tração eu aplicar no material para ele se deformar, quanto mais duro for esse material, maior será o seu módulo de elasticidade. Muita gente confunde, porque às vezes pega uma borracha dessa aqui e aplica uma pequena carga e ela já se deforma. E aí pensa que o elástico tem um módulo de elasticidade muito pequeno, muito grande. E ao contrário, ele tem um módulo de elasticidade muito pequeno, porque eu aplico uma pequena força e ele já se deforma. E outra coisa que eu queria falar também, que toda tensão e toda deformação, ela é proporcional no regime elástico, e quando ele está no regime elástico, ele trabalha na lei de Hooke, né? E toda tensão gera uma deformação, e toda essa tensão ela é proporcional a essa deformação. Então essa foi mais uma explanada básica, né? Não muito aprofundada, é só para a gente entender os conceitos de tensão e deformação e como esses materiais trabalham quando eles estão tensionados, e é fácil a gente visualizar, né? A gente olhou uma viga, viu que ela está deformando, então a gente tem muito tempo, se essa viga tiver, lógico, toda viga deforma, né? Um pouquinho, e se ela tiver com um problema realmente,
dá tempo da gente corrigir e fazer os reparos necessários. Beleza? Até a próxima.